Por favor, faça Oi? honras aí. Pessoal, eu quero agradecer aqui, quero agradecer à classe Academia do Amor por mais oportunidade de estarmos aqui reunidos e abrir a porta mais uma vez à doutora Alessandra. Querida, muitas lutas, muitos trabalhos, eu imagino, a dedicação intensa, como tem falado esses dias comigo, mas Deus reservou um tempinho para você estar conosco. Queremos aqui agradecer. A casa já é sua, você já conhece, sinta à vontade e que o seu conhecimento possa trazer forças e fortalecimento a cada casal, a cada família aqui representada pela Igreja da Alvorada. Muito obrigado pelo carinho por nós, tá bom? Deus abençoe e a fortaleça vocês aí sempre, a família, tá? Nesse momento de luta. Amém, muito obrigada. Realmente, a nossa família está passando, né, por um momento aí um pouco delicado, pelo adoecimento do meu tio, a morte do meu tio, que foi, assim, um baque para a gente, né? A minha mãe, que é a irmã mais velha, né? Minha mãe ficou muito abalada com a morte do irmão. Nós tivemos concomitante, né? Foi o meu tio internado, doente, o meu avô internado, e aí nós, que somos netos, tivemos de cuidar do avô no hospital, porque, enfim, né? A minha mãe, por exemplo, não tinha, já está no grupo de risco, né? Épocas de idade, ela não podia acompanhar, e assim outros tios meus, e aí a nossa família ficou abalada com o adoecimento do meu tio e depois a morte, e a internação do meu avô, né, que é bem velhinho, quase 101 anos, a gente fica sempre na expectativa, né, se recupera, não recupera, e ele, graças a Deus, está em casa já faz uns dias aí, e aí a gente agradece por isso também. E bem lembrado aí das orações pela minha tia está muito abalada, ela está muito confiante em Deus, evidentemente, muito confiante, mas imagina, né, um casamento tão longo, uma vida em conjunto tão longa, então a minha tia realmente está bastante... Eu visitei minha tia está muito tristinha, tadinha. Mas vamos orar por eles, né? Vamos orar pela família, a gente agradece, né? Até agradeço em nome da família. Gente, muito obrigada pelo convite, né? Eu começo dizendo isso, eu acredito, assim, que é um privilégio, né? Poder usar um pouquinho, Deus dá a oportunidade para a gente, para estudar um pouquinho, para ter algum conhecimento, e depois é um privilégio a gente poder, de alguma maneira, devolver isso, né, para o trabalho, para a obra de Deus. Então, eu é que agradeço a oportunidade, eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês novamente. Da outra vez que nós estivemos juntos, acabou que eu tive aí, em algum momento, a gente acabou muito mais fazendo... Você está usando os jogadores errados, deixa eu ver. Posso? Então, da última vez que eu estive com vocês, a gente acabou em algum momento fazendo muito mais um bate-papo, né, do que eu o tempo todo falando. Então, a gente pode fazer da mesma maneira hoje. Eu vou falar, mas se alguém achar que pode trazer alguma contribuição, uma pergunta, um exemplo, uma experiência, fiquem à vontade também, tá bom? Então, vamos lá. Eu preparei um tema para falar com vocês aqui, que talvez, eu não sei em que medida que ele pode ser útil para vocês especificamente, mas eu acredito também que a gente acaba tendo de ajudar muitas pessoas da igreja. Veja, a igreja, né, de um modo geral, as igrejas estão há muito tempo sem se reunir do jeito que a gente estava acostumado a fazer, né? Eu, por exemplo, que frequento a igreja do NASP, lá no NASP, nossa, faz muito tempo que a gente não consegue reunir. Eu estou falando isso porque eu sei que igrejas menores ainda fizeram uma tentativa, tiveram alguns cultos, mas assim, a igreja é cada um na sua casa, né? E isso traz consequências, evidentemente. Então, se na sua casa, se você no seu casamento
não está tendo os problemas que eu vou mencionar aqui, talvez, né, você vá ter a oportunidade de poder ajudar e orientar algum casal, alguma pessoa da igreja ou da sua convivência que possa estar passando por problemas ocasionados muito em função desse momento que a gente está vivendo agora de pandemia. E eu quero começar dizendo para vocês o seguinte, olha que interessante, né? Eu trabalho com psicologia, eu atendo na clínica, e eu tive recentemente vários casais, né, pedindo, né, sondando sobre terapia de casal. Eu digo interessante porque, por acaso, né, entre aspas, isso está acontecendo agora, nesse momento que a gente está aí vivendo um segundo ano, né, de pandemia. Então, o cenário social ele é muito complexo e, evidentemente, que isso reflete de alguma maneira em muitas casas, né? Eu acho que reflete para todo mundo, para uns mais, para outros menos, mas especificamente para casais, a gente que é da área, não só da área da psicologia, mas especialmente da área da psicologia, a gente já sabe, tem estatística muito confiável sobre isso, dizendo que a gente teve assim, um aumento surpreendente do número de divórcios nesse tempo agora. E esse fenômeno, ele não é um fenômeno só no Brasil, ele é um fenômeno que está acontecendo em vários lugares do mundo. E aí, nesses estudos, né, eu estou citando para vocês estatísticas, mas até mesmo estudo científico, aí as pessoas, não, pera lá, vamos ver o que está acontecendo, né, por que está por trás disso, né, por que a gente está tendo um aumento tão grande do número de divórcios? E esses números são só os oficiais, né, eu estou falando só dos casamentos, os dados de cartório, porque a gente também tem bastante por aí as uniões que são, vou chamar assim, informais, quer dizer, que não são oficiais, né? Não foi feito um casamento civil. Então, a gente tem tido um número muito grande de casais, né, de dissoluções de união. Eu vou abrir um parênteses para falar para vocês aqui, a gente está muito mais para falar de casal, mas acho que a gente também acaba falando um pouco de família. A gente tem tido também muita criança e adolescente, tá, em sofrimento. Por quê? Porque estão vivenciando muita coisa dentro de casa, que é claro, ao vivenciarem problemas com os pais, eles acabam também, enfim, né, sofrendo as consequências disso. E não se prestou muita atenção nas crianças e nos adolescentes neste momento, né? A gente teve muito foco na doença em si, né? Falamos da doença, o adoecimento, gente da família que adoeceu. Houve um foco muito grande também na questão assim, o pai ou a mãe perderam emprego, não perderam emprego, redução de salário, não redução de salário, home office. A gente ficou muito mais às voltas com essas coisas do que, por exemplo, pensar nas nossas crianças e adolescentes. Então, aí existe também aí um sinal de alerta, né? Assim, olha, as crianças estão apresentando muito mais ansiedade. E olha que interessante, a gente também já tem recebido crianças, assim, porque o médico, o pediatra, o médico pediu, olha, essa criança está com nível de ansiedade muito grande, leva no psicólogo. Então, a gente tem recebido já como consequência, né, desse momento todo que a gente tem passado, a gente tem recebido, então, esses problemas, esses casos, né, criança, adolescente e casal, que é o que a gente está falando um pouco aqui, tá bom? Eu esqueci de perguntar no início quanto tempo que a gente tem, mas eu também estou sem relógio, então vocês vão ter que ir me guiando aí na questão do tempo disponível, tá bom? Por favor. Bom, então vamos lá, né? Então, por que a gente está falando em aumento de divórcio no meio da pandemia? Para algumas pessoas pode parecer até um contrassenso, mas na pandemia, no momento que a gente poderia estar muito mais unido, ou que a gente deveria estar muito mais unido, porque essa situação é uma situação complexa, por que a gente tem, ao contrário disso, muitos casais que estão tendo problemas sérios de se divorciando? Bom, aí tem vários fatores, mas assim, um grande fator é o aumento do tempo de convivência. Muita gente acabou ficando muito mais tempo junta, né? Por quê? Porque foi trabalhar no home office, porque chega no final de semana, os programas que normalmente a gente fazia, a gente acabou deixando um pouco de fazer. Quer ver? Olha, a gente, por exemplo, que vai à igreja no sábado. Nós paramos de fazer isso por muitas semanas. Então, ir à igreja era uma reunião social importante para além da questão espiritual, né? A gente vai pela questão espiritual, mas é também uma questão social, de convivência muito importante, e que as pessoas deixaram de fazer.
assim, eu estou falando para vocês de modo geral, porque a gente sabe que tem muita gente que continuou se reunindo com os outros, indo na casa dos outros, mas de um modo geral, a gente reduziu o nosso contato social com outras pessoas, com familiares, com amigos, né? Eu estava percebendo vocês aqui no início dessa reunião, vocês se cumprimentando, oh, que saudade e tal, é isso aí mesmo, né? Porque a gente pode fazer uma reunião como essa aqui, usando a tecnologia, mas evidentemente que isso não é igual a gente encontrar as pessoas lá na igreja, por exemplo, no sábado. Então, a falta de convivência nos nossos outros espaços foi muito prejudicial para as pessoas. Então, as pessoas ficaram mais irritadiças, é normal que as pessoas estejam mais irritadas, algumas pessoas ficaram deprimidas. As causas são múltiplas. Teve gente que passou, eu tive gente próxima minha, talvez vocês também conheçam, pessoas que perderam emprego, né? Eu tenho um casal de conhecidos, eu vou falar deles porque muito provavelmente vocês não conhecem, então vou tomar a liberdade de falar, que assim, ele é um casal, o pai, a mãe e 3 filhos. E, de repente, esse pai, né, o provedor do lar, tudo, ele perdeu o emprego no início da pandemia, né, no ano passado. E ele não conseguia recolocação de jeito nenhum. Então, imagina o quanto que isso impacta na relação com os filhos, é claro, e impacta muito também na relação do casal, porque a mãe, né, ou a esposa desse moço que eu estou mencionando para vocês, ela tem um emprego, mas o emprego dela não faz frente para as despesas que eles têm, aluguel, e tinha a escola dos filhos e outras coisas assim. Então, o casamento deles sofreu o impacto disso, por mais não tinha, ela falou, olha, a gente não tinha problemas do casamento antes, o casamento estava indo bem, né? A gente não tinha assim nenhum problema, uma crise. Mas, de repente, a crise veio porque veio um desemprego, né? Então, ele ficou com... Meu marido, ela fala, ficou com os ânimos muito alterados, ele ficou muito nervoso, ele ficou muito irritado, ele ficou distante, ele ficou deprimido, lógico, né? E aí ele não conseguia arrumar outro trabalho. Então, tudo isso, né, essa multiplicidade de fatores acabou impactando em maior ou menor escala. Teve gente que tirou isso muito mais de letra, né, não comprometeu o casamento, não comprometeu a família, mas em maior ou menor grau, todo mundo sofreu um pouquinho, pelo menos, o impacto desse momento que a gente está vivendo, tá? Então, assim, tem um outro aspecto aí que as mulheres provavelmente vão me entender bem, que é assim, é muito comum a gente ver as mulheres muito sobrecarregadas, mais do que o normal, com essa coisa de trabalhar dentro de casa e também ajudar os filhos na escola. Isso gerou um grande problema, né? Ensinar os filhos, né? Eu estou aqui trabalhando no meu home office, eu estou cuidando da minha casa ao mesmo tempo, mas eu tenho um filho, 2 filhos, 3 filhos estudando também. Então, administrar tudo isso teve um impacto muito grande também. Eu não que não tenha sido para o homem, mas para a mulher muito, porque a mulher acaba sendo aquela que, de modo geral, toma mais à frente de resolver todas essas coisas. Então, tudo isso fez aumentar muito o nível de ansiedade, muito o nível de depressão, né? Apenas a título de informação para vocês, eu vou dizer só porque a gente acaba monitorando isso, eu especificamente monitoro, porque é um tema que me interessa, eu participo de grupo de estudo sobre isso, a gente monitora a questão do suicídio, né? Porque ficou uma preocupação muito grande. Olha, e aí? E as pessoas que já têm uma depressão muito alta, que inclusive tomam medicação e tudo mais, uma ansiedade muito elevada ou outro transtorno, como é que fica? Estão mais vulneráveis ao suicídio, por exemplo? E aí, olha que curioso é um modo de dizer, né? É interessante que o que se verificou no Brasil, mas na maior parte, em vários lugares do mundo, é que o suicídio, por exemplo, ele se manteve estável. Ou seja, e aí, não, vamos investigar isso daí, porque a gente está vivendo um momento super complicado, supostamente era para a gente ter um aumento, por exemplo, né? E não, e para algumas pessoas ficar dentro de casa ou ficar mais recolhido em casa acabou sendo um fator protetivo, mas aí, assim, a minoria das pessoas, a maior parte das pessoas enfrentou dificuldades. E aí, voltando para o casal, né, que é o nosso foco aqui,
Então, essa coisa assim de, problemas financeiros, as poucas distrações, a gente acabou ficando com pouca distração. Hoje à tarde eu estava conversando com uma amiga, ela falando, nossa, ela falou assim, todo mundo engordou demais, né, nesse tempo aí de pandemia. Ela falou assim, porque foi só comer, né, ela foi comer, foi ficar sentado na cadeira, foi ficar trabalhando, gastando pouca energia. Ela falou assim, por todo lado que eu olho, só as pessoas reclamando porque engordaram. Então, assim, menos distração, menos mobilidade, menos convivência com a família, com os amigos, menos convivência com grupos como o grupo da igreja mesmo. E eu tenho certeza, né, porque a gente vai ouvindo das pessoas que a gente conhece, mas a gente vai vendo também de perto, que tem muita gente na igreja, muita família dentro da nossa igreja, né, dentro da igreja adventista, mas, enfim, qualquer denominação, mas vamos falar da nossa, famílias que estão sofrendo muito, né, por casamentos que estão bem abalados, né, por filhos que estão também num sofrimento muito grande, por todos esses motivos ou outros que eu não citei aqui, tá? Então, vamos lá. E aí, o que acontece, né? Então, vamos lá. Gera um conflito muito grande. E a gente faz o quê nessa hora do conflito? E eu acho que essa é a grande questão que eu queria trazer para vocês aqui, porque daí torna mais prática um pouco essa conversa, tá? Uma das coisas que foi mais difícil, ou tem sido mais difícil para as pessoas fazerem, é manter um diálogo num bom nível, né? Porque, veja, a gente já está sendo privado de um monte de coisa. Agora, nós estamos aí caminhando para o final do mês de abril de 2021, portanto, a gente já está há mais de um ano nessa situação aí de incertezas, etc. E tal. Todo mundo agora está muito mais cansado de tudo isso do que estava um ano atrás, evidentemente. Então, o que a gente percebe? Que as pessoas estão com as emoções, assim, sabe a gente fala brincando assim, sabe, eu estou no limite, né? As emoções das pessoas estão, então, a gente se irrita mais fácil, né? A gente fica com raiva mais fácil. E aí, essas emoções que já estão, né, mais afloradas, que ficam mais afloradas num momento como esse, elas não estão sendo bem administradas pelas pessoas, e o que acaba é aumentando, então, o nível de conflito, tá? Então, por exemplo, o casal lá brigou, vamos pegar ali, não sei se é o caso de nenhum de vocês, mas vamos pegar aí um filho, né, que tem um filho que estuda, os filhos tudo estudando em casa, tudo em aula em casa. Acompanhar isso, é a mãe, é o pai, como que eu divido essa tarefa? É você, não é você? Então, quando causa esse problema entre os pais, normalmente já tem uma briga, já tem um conflito, né? Então, as pessoas estão com as emoções exacerbadas. E aí, o que a gente recomenda numa hora como essa é que o casal, por exemplo, evite tratar do problema nessa hora que a emoção está muito... Isso não vale só para agora, época de pandemia, né, gente? É que a gente está falando desse tema aqui agora, mas isso vale para qualquer momento, né? Nunca é o momento que a gente está com a emoção, eu estou com muita raiva, eu estou com muita tristeza, eu estou com muita insatisfação, essa emoção que a gente chama de negativa, né? Nunca é o melhor momento para a gente dialogar com o outro, nunca é o melhor momento para a gente resolver alguma coisa, né? E é quando a gente menos se segura e a gente vai lá e fala um monte para a pessoa, parece que a gente tem menos controle sobre a gente, né? Deixa eu compartilhar com vocês uma experiência aqui que eu acho que fica mais interessante assim para a gente pensar. Eu atendo, né? Estou cuidando de uma família, né? De uma criança, e o casal está vivendo um momento super delicado que piorou com esse momento que a gente está vivendo agora, né? E o casal, enfim, eu estava conversando com o marido, né? Então, ele falando da dificuldade que eles têm tido para controlar as brigas deles, né? Eles têm brigado muito e têm brigado na frente dos filhos. E ele falou assim, olha, a gente não consegue. Eu falo para minha esposa assim, não começa porque a minha tolerância está mais baixa. E aí ela continua, e eu falo para ela, eu estou sem tolerância. E 1 minuto depois a gente está brigando, e está brigando feio na frente das crianças, né? Então, assim, tolerância está baixa, lógico, né? A maior parte das pessoas está se sentindo assim, né? Mais fragilizada, e algumas pessoas até não estão nem prestando atenção no quanto elas estão mais fragilizadas ou mais irritadíssimas, né? Mas, de um modo geral,
Muita gente está. E isso é que tem feito aumentar muito as divergências dentro de casa. E é isso, né? Eu gosto sempre de pensar, né? E dizer, olha, para além do casal, o quanto que isso impacta nos filhos, filhos menores ou filhos maiores, não importa, mas sempre respinga bastante nos filhos, e eu acho que isso é uma questão que os casais precisam pensar, né? No quanto que os filhos absorvem tudo isso. E vale a pena dizer para vocês aqui, mesmo para quem não tem filho pequeno, né? Eu não sei qual a idade dos filhos de vocês, mas não importa, porque vocês também, vocês estão aqui, vocês formam um grupo legal, mas eu acredito que o grupo de vocês também orienta outras pessoas, né? Também está de olho em outros casais, em outras famílias dentro da igreja. Então, o que a criança faz? A criança, ela capta os pais, né? Ela sente os pais, ela percebe os pais. Então, quando ela vê esse adulto, né, muito estressado, muito com problema, evidentemente que em alguma medida ela vai absorver isso daí também. A gente só precisa ficar bastante atento, porque a criança tem uma tendência de achar que ela é culpada dos problemas que os pais vivenciam. É muito comum a criança fazer essa conta, né? Papai mais mamãe estão com problema, logo eu faço parte disso, eu tenho culpa disso. É comum, né, que as crianças pensem assim, que os filhos pensem assim. Então, a gente tem que pensar no quanto que a gente está poupando ou influenciando as crianças, né? Acho que fica um alerta aí, e a gente espera, por exemplo, que logo, logo a igreja, vamos lá, a igreja volta aí, que a gente possa ter um olhar atento, né? Um radar ligado no sentido de poder ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades como essas que eu estou mencionando para vocês aqui, tá? E aí, eu vou voltar um pouquinho nas pesquisas que eu falei, né? Tá bom, os casais estão se divorciando mais nesse tempo, né? Nesse um ano, nesses 13 meses aí que a gente está aí, mais ou menos 13 meses no Brasil, né? Que está aí 13 meses mais ou menos de pandemia, vai. O que tem motivado? Vamos pegar o Brasil como referência, eu nem vou falar de outros países. Mas olha só que interessante, né? Muitos casais têm dito o seguinte, que eles não percebiam que eles tinham o problema que está se apresentando agora. Então, olha lá, é assim, ó. Ai, a gente não... O nosso diálogo não acontece. Não, a gente não está conseguindo dialogar bem. Aí pergunto para o casal, tá, mas antes vocês estavam conseguindo dialogar bem? E aí, então, eles dizem assim, olha, não, mas a gente não tinha se dado conta disso. Olha que interessante, né? Então, havia um problema latente já, havia algumas questões ali, havia algumas lacunas, alguns problemas importantes no casamento, mas esses casais, eles não tinham se dado conta de que eles tinham um problema, e eles só perceberam por causa da situação que a gente está vivendo agora. Olha, a gente estava muito no automático, a gente estava vivendo no automático, sai, trabalha, faz as coisas, volta, não sei o que, a gente não percebia que a gente tinha um problema, que a gente tinha essa incompatibilidade, ou então a gente não percebia que era tão grande o nosso problema. A gente já tinha ali um probleminha, mas a gente não achava que era um problema tão grande. E, de repente, a gente percebeu que não tem como mais levar a relação, né? Muitas pessoas têm dito isso. Então, para vocês verem como que às vezes a gente não está percebendo, né, que o casamento, que a relação está entrando num problema, a gente vai deixando para lá, porque o dia a dia consome a gente, as outras atividades também a gente não percebe, e aí esse problema vem à tona num momento como é o que a gente está vivendo agora. Tá? Agora é assim, como que a gente faz para resolver as coisas? Eu estou aqui até agora colocando questões, colocando um quadro para vocês, que é um quadro problemático e que reflete um quadro aqui do Brasil, mas que é de outros lugares também, de outros países. Mas como que a gente resolve isso? Olha, essa situação em si, ela é uma situação nova, né? A gente não tem, assim, todas as respostas para elas, mas tem alguns princípios que eles valem, né? Princípios de resolução de conflitos ou princípios até que se usa na terapia de casal, que a gente pode trazer também para ajudar neste momento, tá? Então, eu vou falar para vocês uma que é clássica, né? Que a gente precisa ser muito treinado para fazer. Então, vamos lá. Tem casal que está vivendo um conflito agora e que pode, por exemplo, fazer uma terapia de casal, e alguns estão procurando fazer.
Tá? Então, mas tem muita gente que não pode, que não quer, que não acha que precisa. Mas, e realmente, tem gente que não precisa mesmo, porque pode ajustar dentro de casa mesmo, com um pouquinho de informação, pode ajustar as coisas. E uma coisa que a gente pode dizer, não só para esse momento que a gente está vivendo agora, mas para a convivência de um modo geral, é a gente aprender um pouco a ouvir qual é a necessidade do outro. E você pode estar pensando, Alessandra, mas isso é uma coisa muito óbvia. Pois é óbvio, mas a gente não sabe fazer. Tá? A gente tem muita dificuldade para enxergar a necessidade do outro. E, de novo, vou falar para vocês, isso é além, né, desse momento que a gente está vivendo agora. Isso é assim. Vou pegar um caso real para explicar isso que eu estou falando. Um casal estava vivendo um conflito, eles chegam para um aconselhamento. Tá? Eles chegaram e eles disseram assim, olha, a gente tem um casamento que é bom, a gente não está pensando em divórcio, a gente no casamento não está abalado ao ponto de estar, vai romper, nada disso. Mas a gente tem um problema que é um problema muito sério, e a gente tem atritos por causa disso, e a gente se afasta por causa disso. Aí, então, tá bom, então qual é o problema? Coloca ali o seu problema. E o marido colocou o problema de um jeito e a esposa colocou o mesmo problema de um outro jeito. Ela fala assim, tantos anos de casamento, mais de 20 anos de casamento, e parece que ele não confia em mim ainda, porque o jeito que eu uso dinheiro, o jeito que eu gasto dinheiro, parece que ele fica me podando, e ele não confia em mim, porque no início do casamento a gente teve um problema, e eu passei um cheque sem fundo, e a gente nunca se recuperou disso. A esposa coloca, eu tenho muita mágoa dele, porque ele não confia em mim, até hoje ele não confia em mim de novo. Então a mulher coloca. O marido, ao ouvir isso, se coloca numa posição mais natural, que é uma posição da defensiva. Não, mas veja bem, não é isso, porque ela é uma ótima mãe, fala para aquela terceira pessoa que está ali aconselhando. Não, ela é uma ótima mãe, ela é uma ótima esposa, ela tem 1000 qualidades, mas realmente o dinheiro do casal ou o dinheiro da casa, ele precisa ser administrado com muita responsabilidade, etc, etc. Não é que eu não confio nela, mas que a gente precisa ter responsabilidade com o dinheiro da casa, enfim. E aí os dois nessa discussão, ela por um lado, ele por o mesmo assunto, mas ela falando numa perspectiva e ele falando numa outra perspectiva. Só que eles não conseguiam sair dessa visão. Um defendendo o seu lado, o outro, não, mas você já devia ter me perdoado, aquilo foi uma coisa que aconteceu, foi uma vez só, não, mas, enfim, naquele embate que é o mais comum de acontecer, não é só entre casal, né? Quando a gente tem uma convivência muito longa com as pessoas, parece que a gente acaba ficando, por incrível que pareça, né, muita convivência, a gente perde um pouco daquela capacidade de compreensão desse outro. E aí essas brigas se arrastam. E veja, eu estou falando para vocês de um casamento que eles não estavam pensando em separar, nada disso, mas eles tinham um conflito de muitos anos. Quando foi perguntado assim, então foi feita uma proposta para eles, olha, esposo, você vai falar para mim aqui qual que é a sua necessidade. E depois o esposo vai falar qual que é a sua necessidade. E eles não souberam falar da necessidade deles. Eles continuaram falando a mesma coisa. Não, porque ele acha que ela deve cheque sem fundo. Eles continuaram falando do problema, né? Eles não conseguiam falar da necessidade que eles tinham. E existe uma teoria, não é uma verdade absoluta, mas existe uma teoria bem consistente de que se você consegue apontar a sua necessidade para o outro de uma maneira muito clara, você pode resolver praticamente qualquer conflito em menos de 20 minutos. Tá? Existe comprovação disso, existe técnica para fazer isso. Eu não vou me aprofundar na técnica com vocês, mas existe uma teoria que fala isso, ó, se cada parte do conflito, né, se uma parte vamos no caso aqui casamento, se a esposa e o esposo, se eles conseguirem de verdade colocar a real necessidade deles para o outro, e o outro estiver assim aberto para ouvir a necessidade, não a reclamação, a necessidade, não a justificativa, a necessidade do outro, em menos de 20 minutos você resolve qualquer conflito. Tá? O criador dessa técnica, e a técnica dele é muito validada, enfim, não é nada assim
o cara falou, mas é bem fundamentado, ele faz isso há muitos anos, ele tem material escrito sobre isso, etc. Então, este casal, então vamos lá, precisou ser ensinado, essa esposa, esse esposo, eles precisaram ser ensinados a colocar a necessidade deles. Ou seja, que lição que a gente pode tirar para a gente? Nós, normalmente, não sabemos colocar para o outro, né? Casal aqui é o nosso foco, mas esse outro pode ser o filho, a mãe com o filho, o pai com o filho, os filhos com os pais, enfim, colegas, amigos, vale para qualquer relação, vale para qualquer conflito, vale para conflitos que a gente tem dentro da igreja, por exemplo, às vezes, né? Conflitos ali que a gente tem no departamento, não importa, conflito maior, conflito menor. A gente está falando de casamento aqui, mas se aplica a qualquer outro conflito. Então, o que é? É saber colocar de verdade qual é a sua necessidade. E para ficar mais fácil de entender, eu vou pegar esse mesmo exemplo que eu coloquei para vocês. Esse pai, esse marido, né, que era acusado pela esposa de não confiar nela na condução financeira, o jeito que ela gastava o dinheiro, etc. e tal. No final das contas, ele falou assim, olha, a minha necessidade, ele foi ajudado a fazer isso, né? Mas qual era a necessidade dele? Ele falou, olha, a minha necessidade eu preciso, é importante para mim que eu sinta que a minha família está segura financeiramente. É importante para mim saber que a minha família está segura financeiramente. Por isso, eu acho que o dinheiro tem que ser gasto com responsabilidade. Ponto. Quando ele conseguiu apontar de uma forma muito sucinta, porque a discussão era grande, mas o problema até que nem tanto, ela entendeu. E quando ela conseguiu colocar para ele assim, olha, o que eu quero, o que é necessário para mim, é que você confie em mim. Meu erro, ele aconteceu 20 anos atrás. Eu preciso que você confie em mim. E eu preciso que a nossa família, nosso dinheiro seja muito organizado, porque é assim que eu acho que a nossa família está segura. Quando os dois conseguiram, de uma forma assim, foram ajudados a fazer isso, tá? Estou pegando aqui a síntese para vocês. Quando eles conseguiram pontuar de uma maneira muito objetiva qual era a necessidade, pararam de acusar um ao outro, né? Ai, porque aquilo que você fez 20 anos atrás, aquele negócio. A gente traz isso para quando a gente está na briga, né? Na discussão com o outro. A gente desenterra um monte de coisa. Mulher desenterra muita coisa, né? Mulher tem essa coisa, a mulher fica ali com a. Não estou dizendo que é só a mulher que faz, mas a mulher faz, né? A gente sabe que não tem assim, porque a mulher ela é mais emotiva e tal, enfim, ela tem a tendência às vezes de guardar um pouquinho mais. Então, quando os dois colocaram, minha necessidade é essa, minha necessidade é aquela, o conflito deles pode ser resolvido. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a maior parte dos conflitos que a gente está tendo agora, né, neste momento, entre os casais, mas poderia ser entre os filhos também, dentro de casa, nesse momento que a gente está agora, se a gente compreendesse, se a gente soubesse, é uma via de mão dupla, se a gente conseguisse expor a nossa necessidade, e só a necessidade, tá? Não a justificativa, eu ajo assim porque você, não. A justificativa não, só a necessidade. Se a gente conseguir colocar a nossa necessidade e o outro estiver aberto também para ouvir, né? Eu coloco a minha e eu ouço do outro. Então, eu tô muito favorável que o conflito amenize e, em alguns casos, até se resolva. Tá? Então, é uma técnica que a gente pode usar, que funciona bastante, mas que a gente precisa de treino para fazer. Duplo treino para a gente aprender a colocar a nossa necessidade e essa que é importante também, que a gente ouvir a do outro, tá? Eu não sei como que a gente está de tempo aí, vocês podem me falar, ou se vocês querem fazer uma participação, senão eu vou ficar aqui falando sozinha, vocês vão ficar com sono. E aí seria legal se vocês pudessem também colocar alguma questão, a gente transforma isso aqui num bate-papo. O que vocês acham? Não, doutora, fique à vontade, tá? Geralmente a classe termina por volta de umas 9 e pouco, 9h10, 9h15, então tem aí uns 25 minutos ainda. Fique à vontade, doutora. Agora, se quiser até meia-noite, a gente também fica tranquilo. Duvido que vocês vão querer ficar aqui me ouvindo até meia-noite. Mas, assim, eu queria que vocês também trouxessem alguma coisa para a gente colocar aqui
gerar uma discussão, eu acho que fica muito rico. A gente fez isso da outra vez, foi muito legal, porque vocês trouxeram questões, trouxeram perguntas, e a gente acabou direcionando para o interesse de vocês, né? Então, queria saber se vocês querem trazer alguma coisa assim para a gente discutir, para a gente falar um pouquinho. Entendi uma coisa, doutor, não sei se foi de forma correta, né? Mas quando tem esses conflitos em casa, né, que a criança percebe que está esse conflito, igual a senhora falou, que ele pensa que a culpa é dele, e aí gera uma dor muito forte nele, porque ele pensa que ele tem que resolver isso, e ele não tem a força para resolver isso. Por exemplo, assim, quando um pai bate na mãe, né, já uma coisa bem extrema, né? Uhum. E aí ele tenta defender a mãe, ele tenta defender e não consegue, e isso causa um trauma muito forte à criança que talvez não se resolva nunca mais lá à frente. Então, é muito interessante a gente estar bem atento, né, como que fala, administrar esses conflitos em casa de forma tal. É de nível em que as crianças devem saber? Sim. Por exemplo, financeiro, alguma coisa. É de nível que não, que as crianças não devem saber? Então, sabe, fazer essa balança, né, esse equilíbrio de qual a participação e qual a participação. E, no casal, eu já acredito que não deva ter esse nível. Esse nível tem que ser top, assim, seja total, entendeu? Está com problema financeiro, está aberto. Está com problema de trabalho, está aberto. Está com problema físico, está aberto. Então, já entre o casal, não, eu acho que tem que ser 100% transparente. Você tem razão, viu? Olha, voltando só na questão dos filhos, o que é importante a gente fazer com os filhos? Assim, evidentemente que os filhos eles precisam ser poupados de muita coisa. A gente tem excesso para os dois lados, tá? Tanto a gente tem casais assim que estão com problemas e não falam nada para os filhos, né? Assim, a gente é bobinho de achar que os filhos não estão captando as coisas. Eles não sabem exatamente, dependendo da idade que eles têm, especialmente, eles não sabem exatamente o que está acontecendo, mas eles sabem que está acontecendo alguma coisa. Isso é praxe, praticamente, né? A criança normalmente sabe. A criança ela é muito sensível, e cada idade, por exemplo, se você pegar, mas é um bebê, não, eu tive problemas, ou eu me separei, ou eu, sei lá, eu apanhei do marido, ou eu sei lá, qualquer coisa que tenha acontecido, mas a criança era muito pequena, não tem como ela ter captado nada. A criança capta sim. E se a criança é muito pequenininha, ela capta muito pela mãe, né? Porque quanto menor a criança, mais ligada à mãe, mais simbiótica é a relação dela com a mãe. Então, o estado de humor da mãe tende a afetar muito a criança. Eu digo a criança pequenininha por essa ligação próxima. Agora, a criança também ela é afetada pelo estado do pai, evidentemente, porque a criança capta o pai, capta a mãe. Ela não sabe, muitas vezes, transformar aquilo em palavras, e muitas vezes ela transforma em comportamentos que a gente não entende. Esse menino não para de falar, esse menino não está irritadíssimo, esse menino come muito, esse menino está indo mal na escola, esse menino está respondão, sei lá. Tem um monte de comportamentos que a criança pode desenvolver, porque a criança ela não sabe verbalizar igual a gente sabe, né? Por mais que a gente tenha dificuldade de verbalizar as coisas, às vezes a criança muito mais, a criança ela não tem o repertório que o adulto tem. Então, essa coisa da criança se sentir culpada é muito comum. E como que a gente pode resolver isso? Então tem que ser só levando no psicólogo? Não, de jeito nenhum. A gente pode resolver isso ou amenizar isso quando a gente dialoga com a criança, né? Eu já vi casos, eu já tive casos aí que a gente está atendendo casais que você tem que dizer assim, olha, você está atendendo ali na qualidade de pai e mãe, você não está fazendo terapia de casal. Você está ali, porque a criança está passando por atendimento e você precisa dialogar com este pai, com esta mãe, para resolver o problema da criança. E aí, nesse momento, os dois, gente, eles começam a discutir, às vezes a brigar, a se confrontar, como se a gente estivesse tratando das questões do casal ali. E você precisa lembrar a eles que, olha, nós estamos aqui, vocês estão aqui na qualidade de pais da criança tal. Pais do fulano, da fulana. Então, aqui vocês têm que ser pai e mãe, né? O que é muito difícil para muitos casais fazerem, para a maioria dos casais, é separar os papéis. Uma coisa é o casal,
outra coisa é a paternidade e a maternidade. Poxa, mas é bom a gente separar as duas coisas? Às vezes é necessário, né? Porque quando o casal está em conflitos, ou tem muitos conflitos, e aí, gente, vale para filho de qualquer idade, praticamente, né? O casal resolve os seus conflitos do casal, e é isso que você está me dizendo. Aí, entre o casal, não tem que ter... O diálogo, ele precisaria ser de 100%, né? Ser totalmente aberto. Agora, quando a gente está no papel de pai e de mãe, a gente tem que separar, muitas vezes, os conflitos do casal. Deixa isso aqui de lado, porque no papel de pai e mãe, a gente tem que garantir que a gente consegue ser pai e mãe. O problema é que os casais se tratam como casal em conflito, longe dos filhos e perto dos filhos. E aí mistura tudo, e é isso que faz a criança se colocar muito no lugar de culpado, né? Principalmente a criança de 5 anos de idade para baixo, né? 5, 6 anos de idade para baixo, que ela tem menos de separação, esse discernimento, ela associa e ela leva esses problemas sim para a vida adulta, ela carrega culpa, ela carrega tendência de depressão, ela carrega ansiedade. Nossa, são várias coisas que a gente carrega para a vida adulta e que nem sempre a gente consegue fazer a conexão de que foi, por exemplo, que a gente vivenciou ali muito os conflitos do pai e da mãe. Muitos de nós passou por isso, né? O pai e a mãe, uma relação difícil, conflituosa, de briga. E aí, essa semana, alguém me perguntou assim, né? Uma pessoa me perguntou, o que é melhor para o meu filho? É melhor que eu e a minha esposa, nós fiquemos casados, mas a gente, nesse casamento ruim que a gente está, ou é melhor que a gente se separe? O que é melhor para o meu filho? Evidentemente que eu não sou a pessoa que vai falar, né? Que se ele deve separar ou não. Mas o que eu disse para ele em síntese foi o seguinte: olha, é muito mais importante do que se você está junto, ou se vocês estão juntos, estão separados, para o filho de vocês, é que vocês consigam ser pai e mãe de uma forma harmoniosa. É isso que o filho precisa. Gente, eu estou falando isso para vocês, nós como igreja, é claro que a nossa primeira defesa pela família, pelo casamento, não tenha dúvida nenhuma, né? Mas se assim, a gente for pegar, né, o que é bom para o filho? Bom para o filho, é claro, né, que os pais se deem bem, que o casamento seja bom, mas o melhor para os filhos é que tenham um bom pai e uma boa mãe. Um bom pai e uma boa mãe. É isso que eles precisam, né? Alguém precisa falar? Eu queria fazer uma pergunta. Pode, fica à vontade. E, ó, Não, eu tô sem relógio nenhum aqui. Vocês é que vão ter que me falar do horário de terminar. Eu não tenho como olhar as horas, tá? Me avisa. Essa tarefa vai ficar em cargo da professora Elaine, então, tá? Desculpa, eu não tenho pressa nenhuma. Eu não quero ultrapassar aí o tempo de vocês nem nada. Então, vocês me avisem, por favor. Eu não tô pode fazer essa pergunta. Vou fazer a pergunta. Quando a senhora mencionou anteriormente sobre o caso do casal lá que precisou de ajuda para entender e mostrar para o outro a necessidade que eles tinham para poder chegar à solução do problema lá, né? Só que me ficou uma dúvida, porque normalmente as pessoas, muitas vezes, não sabem nem qual é a raiz do problema que elas têm. Verdade. Então, existe também alguma técnica, alguma forma da pessoa tentar entender a raiz dos problemas, dos conflitos, para poder, aí sim, partir para esse passo de evidenciar a real necessidade que elas têm? Você bem ótima a sua colocação, porque é isso mesmo. Muitas pessoas, elas não sabem, homem, mulher, tanto faz, tá? A gente às vezes acha que o homem que tem mais dificuldade para colocar ali algumas questões que, né, mais sentimentais ou emocionais, enfim, mas não é homem ou mulher, tanto faz. As mulheres também não sabem muitas vezes, tá? E aí, para te responder isso, essa pergunta tua, ela é muito interessante, mas ela tem algumas complexidades, tá? Por exemplo, de um modo geral, a gente cresce não sabendo identificar muito bem, a gente não aprende a identificar e nem a lidar muito bem com algumas emoções que a gente tem. Vou dar um exemplo, tá? E aí, eu espero, assim, que vocês me compreendam, porque isso pra gente que eu sou nascida na Igreja Adventista, né? Nascida, criada na Igreja Adventista. E às vezes a gente cresce, né? A gente aprende de Deus, a gente, com a melhor das intenções, às vezes os nossos pais ou na igreja, enfim, o jeito que a gente aprende, né? A gente
A gente aprende, por exemplo, que sentir raiva, a gente não é validado, né? A gente não tem uma validação para um sentimento como raiva. A gente tem validação para sentimento como amor, como piedade, como... Enfim, esses sentimentos, que eu vou chamar, entre aspas, de positivos, esses a gente é validado, mas a gente fica em contradição, a gente se sente... Mas e raiva? Né? Um cristão, a gente pode sentir raiva, a gente não. De um modo geral, a gente aprende que raiva não é um sentimento para a gente ter, né? Não é um sentimento para a gente cultivar, não é um sentimento talvez muito adequado. Muita gente aprende isso, tá? Estou generalizando, evidentemente, mas é muito comum que a gente fique em conflito. Poxa, mas raiva é um sentimento para o cristão, né? E eu sei que talvez eu esteja entrando num terreno delicado que a gente não vai ter tempo para desenvolver isso. Mas, assim, raiva é um sentimento que todo mundo tem. Raiva, a gente tem raiva como a gente sente amor, por exemplo. Quer dizer, todo mundo vai passar por sentimentos de raiva. Só que a gente não aprende a nominar, a gente não aprende a distinguir, a gente não aprende a dar nome, nominar, a gente não aprende a lidar com aquilo. Porque, não, isso eu nem posso ter raiva, imagina, isso é incompatível com quem é um cristão, etc. Sei lá, estou aqui generalizando, tá? Então, assim, o que isso ajuda a responder a pergunta que você fez? É que o mais importante para a gente conseguir ter um nível melhor de comunicação com o outro, de entender o outro, mas também de colocar as nossas questões, é a gente ter um pouquinho mais de noção, né, de conhecimento das nossas próprias emoções. Que emoções que eu sinto, como que eu lido com elas. Isso é um primeiro passo. Tem gente que só consegue fazer isso no movimento terapêutico, tá? Eu tenho pessoas assim que ela não consegue nem imaginar, olha, nossa, eu carrego raiva, rancor, isso aqui, não, eu nem imaginava isso. Então, tem muitas pessoas que só depois de um processo terapêutico, mas não precisa fazer terapia para a gente reconhecer os sentimentos. Isso é um exercício que a gente pode fazer, tá? Porque a ira, né, a raiva, a ira, Jesus teve. Né? Jesus ficou irado. Jesus no templo, quando ele foi lá no templo, Jesus, ele não estava, ele estava irado, né? Então, assim, só que a gente não valida. Então, a gente precisa reconhecer os próprios sentimentos, é a primeira coisa para a gente estar aberto para conseguir colocar a nossa necessidade e para ouvir a necessidade do outro, tá? Então, isso é importantíssimo. E a gente pode avaliar isso a todo momento, tornar as coisas um pouco mais conscientes para a gente, tá? Eu não sei se isso ajuda um pouco a te responder. Agora, assim, muitas vezes o casal não consegue fazer isso sozinho, não consegue. Às vezes a gente precisa de mediação, o casal precisa de mediação, e essa mediação não precisa ser necessariamente de um psicólogo, uma pessoa, vamos pegar a igreja, por exemplo, uma pessoa treinada dentro da igreja, uma pessoa que pode ajudar, pode mediar um conflito. Tá? Você não precisa levar a pessoa num terapeuta profissional para fazer isso. Agora, tem que ser alguém que saiba mediar, porque tem casal que não vai conseguir fazer sozinho mesmo, tá? Não vou te dizer todo mundo vai. Não, tem casal que não consegue fazer sozinho, é muito difícil fazer sozinho, e eu vou dizer mais uma coisa, tem casal que passa por terapia e também não consegue depois disso, não dá efeito, a pessoa ela não está aberta para, a gente tem que estar aberto para, olha, eu vou tentar fazer isso aqui, eu vou encarar esse negócio com boa vontade, né? E, aliás, esse é o pulo do gato, né? Se a gente tiver essa capacidade de estou aberto para ouvir o outro, para entender o outro e também para me colocar e aprender, o pulo do gato para a gente resolver esse, é a disponibilidade, né? A disponibilidade para. E ser disponível para resolver coisa de casal, gente, às vezes, olha, é por Deus, né? Tem hora que a gente não está afim, que a gente não quer. Aquele momento a gente está estressado, a gente está com outras coisas, ainda ter disponibilidade para o outro, né? Não é fácil sempre, mas sem disponibilidade não dá para fazer. Então, o que eu diria para você, sintetizando lá, eu respondi amplo, né? Dei uma resposta muito ampla para você, sintetizando tem casal que não consegue fazer sozinho, precisa de mediação, essa mediação pode ser do terapeuta ou não, eu acho que dentro da igreja, quem sabe num departamento de lar e família, quem sabe ali com ajuda pastoral, né? O pastor é uma pessoa que é supostamente também é preparado para fazer isso, mediar o conflito do casal, né? O próprio terapeuta também pode ser,
porque tem casal que não vai conseguir fazer sozinho. Mas muitos conseguem, tá? Com um pouco de informação, essa informação que eu estou dando para vocês aqui agora, de que a gente não deve ficar focando a justifica. Não, porque eu não gosto que ele faz isso, faz 20 anos que eu sou casada com ele, ele deixa a toalha molhada na cama, isso me deixa muito magoado, porque ele não valoriza o meu trabalho dentro de casa, sei lá, tô pegando um exemplo bobo aqui. Mas a gente fica no problema e na justificativa, e a gente não coloca a nossa necessidade. Marido, eu tenho uma necessidade muito grande que você reconheça, que eu gosto que a nossa casa é muito importante para mim, que você reconheça, não sei o que. Pronto, você coloca de um jeito mais simples e sem acusar. Porque quando você acusa, você já coloca o outro na defensiva. E na defensiva a gente não anda muito, né? Quando a gente está na posição de defesa, né, de defensiva, muito difícil a gente conseguir avançar numa negociação, assim, um na defensiva e outro na defensiva, né? Não sei se eu te respondi, mas se não respondi, você pode falar que a gente continua. Não, ficou super claro. Obrigado, viu? Nada, imagina. Inclusive, doutor, pode até utilizar lá o conselho bíblico, né? Se você tiver um problema, né? Tenta resolver com a esposa. Não conseguiu? Ok, vamos a um amigo, vamos à igreja, vamos... Em algum momento, mas é como você falou, tem que ter uma boa vontade por parte de ambos, né? E sinceridade na busca da resolução do conflito ou do problema, né? Fernando, você me fez pensar numa coisa aqui agora, tá? Mas aí é assim, uma coisa que eu pensei agora, nem elaborei, tá? Então, gente, se vocês... Só uma coisa que eu pensei. Talvez agora, Fernando... 10 passos para a solução dos problemas? Não, eu estava pensando aqui que no quanto que a gente talvez vai ter que ter um olhar muito atento, né? Quando passar essa situação toda, que a igreja, né, que as pessoas puderem se reunir de novo, talvez a gente perceba muitas famílias, muitos casais, muitas famílias precisando de ajuda, e talvez a igreja tenha que ter um olhar duplamente especial para isso, né? Porque a igreja, de modo geral, a gente quer que as famílias fiquem unidas, fiquem juntas, né? A igreja defende isso, a gente defende isso. Então, talvez a igreja precise ter um olhar mais atento ainda, talvez os pastores estejam já pensando nisso, não sei, mas para acolher essas pessoas e acolher desse jeito, acolher ajudando a resolver conflitos que surgiram ou se desenvolveram neste momento que a gente está aqui agora. É sim, doutora. É interessante que... Desculpa, não, pode Não, falar. pode completar. Pode completar, Fernando. Não, eu só estava falando que um dos objetivos principais da academia, né, que a academia ela faz o exercício, né, o exercício do coração, o exercício da mente, o exercício do espírito, e um dos objetivos principais é justamente preventivamente trazer pessoas capacitadas como a senhora, psicólogos, doutores, justamente nessa área para que elas possam, os nossos componentes, os nossos associados da academia, nossos sócios da academia, possam preventivamente já sanar essas dificuldades, né? Rivaldo? Ou Rinaldo? O que a doutora está falando aí realmente tem fundamento importante nisso. Porque você diz, né? Até hoje existe pessoa, quando você fala assim, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, você fala, você está louco? Quem é louco ficar procurando doido? Sabe que tiver doido em casa. Quer dizer, é uma mentalidade que não precisava ter. Todo mundo precisa de uma outra pessoa para ajudar. Então, sempre um profissional, que nem já tem o conhecimento, estudou, tem uma bagagem de informações para ajudar no autoconhecimento e fortalecimento da família do lar. E aí a doutora também tocou num ponto. Os pastores agora vão ter uma missão muito mais dobrada por causa desse problema da pandemia para ajudar também as famílias, os casais, nesse sentido, em todos os aspectos, para que eles possam superar essas barreiras que acabamos de ouvir, né? Deixa eu até falar um negócio que eu acho que pode ajudar, né? Já que vocês estão aí, vocês estão formando pessoas, acho que isso é muito legal para ajudar. Então, assim, e responde isso e um pouco do que o Fernando estava dizendo, que é assim, ó, às vezes você tem esse casal que não consegue, um está falando uma coisa, o outro está falando outra, e você precisa de um mediador para traduzir o que o outro está falando. Quando vamos lá, a esposa começa a reclamar, porque ele não confia em mim, porque um dia eu dei um cheque sem fundo, não sei o quê. Esse mediador, ele tem que interromper essa fala. Ele tem que interromper assim, olha, não, mas ó, você está focada
você tá focado, você ainda está aí justificando, você está colocando o problema, coloca a tua necessidade. Não, mas não, isso aqui aí, então você tem que conduzir a pessoa, e do outro lado também, não, olha, isso que você está falando aqui não é a sua necessidade, até que a pessoa vai, agora sim você colocou a sua necessidade, ou você ajuda a pessoa. Então, assim, é importante ter pessoas preparadas, né, e não precisa ser psicólogo, não. Vocês, que são pessoas que se reúnem e que se formam para ajudar, né? Vocês, por exemplo, podem ser essas pessoas que fazem isso. Ó, não, você está fazendo isso aqui, não é. Ó, até você ajudar a pessoa a colocar a questão dela, até o outro, dá para ajudar, né? Dá para fazer isso. A traduzir, né? A traduzir o que o outro está tentando falar. Eu acho que é uma super ajuda num momento como esse, porque, como eu disse para vocês, se a gente conseguir fazer uma mediação boa do conflito, a gente já tem aí meio caminho andado para resolver o problema maior, né, do casal, que é o nosso foco aqui. Mas vale para pai e filho também, tá? Para pai e filho eu ajudo bastante também essas técnicas. Sim, é verdade. Você falou, viu, que eu percebi no encontro de uma família, um amigo da gente também estava passando um pouco de dificuldade, e estivemos lá mediando um pouco o diálogo, ouvindo, né? Que é interessante se ouvir as outras partes. Aí chegou o momento que às vezes a pessoa não está enxergando um lado que o outro de fora estava enxergando. Aí a pessoa caiu em si e falou, realmente é verdade? Não, realmente, o que a pessoa está comentando tem fundamento. Pare e pense. Aí a pessoa falou, vou tirar uns dias para me refletir um pouco mais sobre mim. Porque as pessoas sobrecarregam os problemas de todo mundo, da família, até da pessoa, e às vezes não acaba não enxergando o outro lado do muro para ver que você também precisa ser ajudado de outra forma. Né? Sim. Exatamente, é isso aí mesmo. Assim, esse é um assunto complexo, né? A gente, ele tem outras técnicas. Eu trouxe uma técnica para vocês aqui, teria outras também interessantes, mas eu trouxe uma que ela é muito boa, que é essa que eu comentei com vocês agora, né? Enfim, de colocar a necessidade, esquecer o problema e a justificativa, que funciona muito bem, mas existem outras técnicas. Agora, eu vou só voltar em uma coisa, porque talvez seja útil para vocês também, tá? A título de reflexão. A gente está falando aqui, às vezes, de filho, né? Tem uma coisa que a gente faz, às vezes, que os casais fazem com os filhos, né? Sejam filhos menores, adolescentes e filhos adultos também. A gente faz isso às vezes, faz de um jeito ingênuo, que eu quero dizer, a gente não para pensar na consequência, mas a gente deve sempre poupar os filhos das questões de alguns problemas do casal, né? Filho não tem que ser confidente de pai e mãe. Tá? A gente vê, nossa, gente, isso acontece tanto assim, de filho, de pai ou mãe, né? Confidenciar para filhos problemas sérios do casamento. Mas não, meu filho, mas é já adulto, não tem problema contar algumas coisas para o meu filho, para minha filha. Não, mas já está adolescente, ou então minha filha é minha melhor amiga, meu filho é meu melhor amigo, né? E aí, ó, isso aqui é um assunto que eu acho, não sei, né? Não sei se está dentro do escopo de vocês aí, mas eu acho que vale a pena uma discussão a título de vocês estarem preparados para mediar, né? Para ajudar outros casais. É assim, filho e pai, né? Dá para ter uma relação horizontalizada, né? Eu posso considerar meu filho meu amigo? Até onde que eu posso ir com meu filho? O que eu posso compartilhar com meu filho ou não posso compartilhar com meu filho? Né? O quanto que isso impacta na nossa relação, na relação do casal, do pai e da mãe? E porque as pessoas, de modo geral, elas confundem... Gente, olha, as pessoas confundem demais isso e envolvem os filhos em coisas que os filhos deveriam ser permanentemente poupados, não importa a idade que eles tenham. Ele pode estar na vida adulta. Tem coisa que pai e mãe não compartilham com o filho. Tá? E vai além de falar mal do pai e da mãe, não é? Isso nem deveria discutir. Mãe não tem que ficar falando mal, ou pai, né, da mãe do. Isso daí não tem nada a ver com o filho. Mas é para além disso, né? Então é muito comum a gente ter assim o filho fazendo triangulação com o pai e com a mãe. Ao invés do casal resolver as coisas, né, entre os dois, eles triangulam com o filho fica ali sendo porta-voz, o filho fica ali ouvindo as lamúrias, né, ou as reclamações, ou do pai ou da mãe. Então, o filho fica numa posição extremamente delicada, isso impacta a vida dele depois, impacta o próprio relacionamento dele, porque a gente tem uma tendência de repetição, né?
a gente aprende um padrão quando a gente é pequeno e nos nossos relacionamentos depois a gente tende a gente tem uma tendência a repetir alguns padrões que a gente aprendeu. Então, fica aí uma dica para vocês aí, se for uma coisa que está da linha de estudo de vocês, de interesse do grupo de vocês, vale a pena muito tratar dessa questão aí de pais, filhos, o limite dessa relação, pai é amigo de filho, filho é amigo de pai, como é que é isso, né? Que impacto tem? Acho que fica aí como uma dica para vocês, porque esse assunto também rende. Esse é um tema que, Fernando, pode pensar aí no próximo aí, Fernando. É isso que eu estava falando, percebendo a Alessandra, o retorno. Né? Já temos o tema do próximo. Vale super a pena, viu, gente? Vale muito a pena mesmo. É um assunto muito bom. Eu acredito que é muito bom, vai ser muito válido. Não, já está anotado. Só vou dizer daqui a pouco a data, tá, doutora? Só que é assim, Fernando, última coisa. Se me chamar de senhora, eu não volto mais aqui. Entendi. Senhora, já não pode. Não chamaria a senhora de senhora mais. Brincadeira. É que... Doutora, mas pode chamar de você, tá bom? Eu tenho muito a agradecer e principalmente essa visão espetacular. Gente, quando nós voltarmos a reunir na nossa igreja, não será a mesma igreja. Não tem como ser as mesmas famílias, as mesmas pessoas. E será que estaremos preparados para receber ou para auxiliar, né, esses novos membros antigos, essas novas famílias antigas? Que interessante. Olha, é um tema que daria muito para a gente conversar. Tá. Doutora, muito obrigado. Que Deus abençoe assim, ó, a você, sua família. Amém. Estamos muito gratos mesmo. Olha, foram palavras muito ricas, tá? Muito obrigado mesmo. Gostaria de deixar alguma palavra para o grupo, doutora? Não, eu queria só agradecer, gente. Eu realmente acho que é um privilégio, né? E por isso é um prazer aceitar um convite assim. Eu nunca sei se o que eu estou trazendo vai ao encontro, né, do que vocês esperam, mas a gente espera sempre poder ajudar, contribuir, né? Muito obrigada pela oportunidade, muito bom mesmo, eu que agradeço. Tá. E vamos pedir para o Rinaldo encerrar com uma oração, né? E despedimos para o descanso. Ok, vamos orar então. Querido bom Pai que estás nos céus, queremos nesse momento te agradecer por ter mais uma oportunidade de vida e de saúde o Senhor tem concedido a nós para assistir mais uma programação especial para enriquecimento e fortalecimento de nossas famílias. Continue abençoando a cada lar aqui representado, cada casal de nossa igreja, aqueles que não puderam vir aqui por algum motivo justo e aqueles que puderam ter a oportunidade de ouvir a doutora, que possam ser enriquecidos, não só nós, mas a própria palestrante, a sua vida, a sua família, as suas lutas, as suas dificuldades também, dê conhecimento cada vez mais a ela, inteligência, sabedoria, para poder orientar as famílias onde quer que estejam, para que eles possam ser fortalecidos também, poder seguir na vida nesses dias, no momento que estamos vivendo. Nos dê um restante de noite de descanso e um sábado feliz na tua companhia. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, doutora. Imagina, eu que agradeço. Um abraço para vocês e feliz sábado. Obrigado. Abraço dobrado para vocês e a sua família, tá? Feliz sábado. Um abraço tchau. elaborado. Tchau, gente. Outro. Ô, Rinaldo. Oi. Cadê a aniversariante de segunda-feira que não apareceu hoje? A aniversariante está aqui. Ah, é? Está aqui. Ela apareceu e olha lá, onde ela está lá. Gente, olha, no chat está o link para as pessoas que desejam participar do grupo, tá? Da academia, tá bom? Gente, boa noite, um feliz sábado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Ah, não. Ali. Aí, aniversariante. Segunda-feira tem bolo? Opa, sempre?
Segunda-feira tem bolo? Tem Tá que ter bom, sempre um então vamos lá, bolinho, a né? equipe toda lá. Hein? Ah, sim, com Tá bom. certeza. Ou nós junta com a Val. A Val também é segunda-feira, né? É verdade, é verdade, é verdade. É mesmo. Tá bom. Pena que não pode aglomerar, mas quem sabe a próxima nós aglomera. Com certeza. Tem muitos abril aí para a gente comemorar. Verdade. Com certeza. Um abraço para a família. Obrigado pela oportunidade de ver vocês aí. Um abraço. Tchau, tchau. Bom descanso. Bom descanso, bom sábado. Tchau.